esclarecer sobre a avaliação da qualidade de diretrizes clínicas. Meu nome é Ayrton Stein e é fundamental para os profissionais de saúde, gestores e também para os pacientes acessarem um roteiro para avaliar qualidade das diretrizes clínicas. O sumário da aula de hoje, inicialmente eu vou apresentar um cenário atual, onde mostra a tendência que os serviços de saúde valorizem as diretrizes clínicas baseadas em evidências. A gente vai avaliar a qualidade metodológica de uma diretriz clínica utilizando três ferramentas. O princípio do Guideline International Network, a padronização do Instituto de Medicina dos Estados Unidos e o AGRI-2. Qual é o cenário atual das diretrizes clínicas? Então, nos últimos 30 anos, as diretrizes clínicas têm se tornado uma ferramenta cada vez mais utilizada para melhorar a atenção. E a gente busca, nas diretrizes clínicas, a melhor evidência a partir das revisões sistemáticas, apresentando de uma forma transparente e sempre planejando, desde o início, estratégias para a implementação dessas recomendações. Entretanto, a avaliação da qualidade das diretrizes clínicas é muitas vezes insatisfatória por não serem utilizadas as ferramentas que a gente vai apresentar nessa aula. Existe um pêndulo na definição da recomendação. Por um lado, as decisões são baseadas apenas na intuição, na experiência de observação, onde apresenta-se muitos vieses, tanto de seleção, de aferição e confundimento. Por outro lado, às vezes há um foco excessivo em que a decisão é baseada apenas na evidência e são esquecidos outros fatores, como por exemplo a aceitabilidade e os valores e preferências dos pacientes. Um método que é muito descrito é o método que é um acrônimo em inglês GOPSAT, que é aplicado antes da saúde baseada em evidências, que é Good Old Boys Sat Around the Table, bons amigos com experiência reunidos numa mesa. Então essa é uma abordagem preferencial para desenvolver uma recomendação quando é baseada apenas na expertise, na opinião. Também é chamado medicina baseada na eminência. E claro, isso tem uma série de limitações e não tem a representatividade de todos os stakeholders, de todos os atores. São três os princípios da saúde baseada em evidências que devem nortear a definição para avaliar a qualidade de uma diretriz clínica. Verificar a melhor evidência disponível através da revisão sistemática e de todas as informações disponíveis para responder às perguntas pertinentes para definir a diretriz clínica, identificar a certeza ou qualidade da evidência, a gente vai ver isso é muito importante ao longo de todo o processo, e a gente, como tomador de decisão ou aqueles atores que vão auxiliar na tomada de decisão, deve sempre avaliar o contrabalanço, que é o termo em inglês para trade-off, entre os benefícios e os danos, os custos, a factibilidade, a aceitabilidade, a importância de levar em conta os valores e preferências dos pacientes e um aspecto que deve sempre ser lembrado, que apenas a evidência não é suficiente para a tomada de decisão. Muitas vezes a gente vê nos rounds clínicos onde são mostradas a importância da evidência. Claro que ela tem importância, mas não é o único fator para a tomada de decisão. Aqui a gente vê que nós temos os problemas e opção para abordar os problemas. Muitas vezes há um atalho para já logo em seguida definir a recomendação. No entanto, o julgamento do painel deve levar em conta uma série de aspectos antes de definir a recomendação. A evidência de pesquisa, a factibilidade, os benefícios e os danos, a aceitabilidade por parte dos usuários,
o uso dos recursos, principalmente levando em conta aspectos de equidade, as considerações de implementação e o quanto importante é o problema. A gente tem que definir a prioridade para definir quais os temas que devem ser elaborados as diretrizes. Num processo de revisão sistemática, existem vários critérios como apresentado nesse slide. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção que historicamente não tem muita orientação para um dos aspectos mais importantes para a tomada de decisão, que é a interpretação dos resultados e apresentar conclusões. Isso muitas vezes não é levado em conta. E aí nós vamos ver, esse cartoon auxilia muito nesse conceito. Tem dois aspectos principais quando interpretamos os resultados e apresentamos as conclusões. Então, dois meteorologistas falando entre si e um deles diz para o outro: eu acho que tem 40% de chance de chover e 10% de probabilidade que eu saiba o que eu estou falando. Então, a chance de chuva é a magnitude do efeito. E, por outro lado, a certeza no efeito ou qualidade da evidência é os 10%. Então, são dois conceitos muito importantes para a definição da recomendação. Vamos ver um outro cartoon aplicando esse mesmo conceito na área da saúde, né? Então, um médico dizendo: eu acho que tem 20% de redução de risco com essa intervenção e 10% de chance que eu saiba o que eu estou falando. Isso também apresenta os conceitos de magnitude e de certeza da evidência. E esse slide, então, mostra o projeto MAGIC, né, que enfatiza o ecossistema de evidência. Nesse sentido, ele proporciona tornar o GRADE uma escolha irresistível, onde a proposta é melhorar o atendimento ao paciente com uma diretriz clínica confiável, apresentando síntese de evidência, levando em conta aspectos de política de saúde e o apoio à tomada de decisão. Então, a gente sempre vai buscar, através de um ecossistema, aumentar o valor na tomada de decisão e diminuir gastos desnecessários. Essas são as estratégias fundamentais de todo esse ciclo que estimula o ecossistema de evidências. Um exemplo da aplicação do MAGIC é a publicação que a gente tem disponível no BMJ Rapid Recommendation, recomendação rápida, em que há uma parceria entre o projeto MAGIC e o BMJ para responder perguntas de uma maneira mais acelerada para disponibilizar para a prática clínica. Então, como vamos avaliar a qualidade das diretrizes clínicas? Um dos instrumentos que eu havia colocado no início é o próprio Guideline International Network, onde identifica uma série de itens que devem ser levados em conta. O grupo que vai desenvolver a diretriz, deixar transparente os conflitos de interesse, qual é o escopo da diretriz, a revisão das evidências, a definição das recomendações, principalmente deixando muito claro os benefícios, os danos e os custos dessas intervenções, avaliar o grau da evidência e também a força da recomendação, a importância da revisão por pares e a consulta de todos os atores no processo, já definir a atualização da diretriz clínica e também definir o apoio financeiro da instituição para o desenvolvimento da diretriz. Um outro grupo que é muito citado na literatura de avaliação da qualidade da diretriz é o Instituto de Medicina, que em 2011 apresenta esse manual, Diretrizes Clínicas que nós podemos confiar. E os itens que são levados em conta
não são muito diferentes daqueles apresentados pelo Guideline International Network que eu apresentei agora há pouco. O primeiro aspecto é avaliar a transparência, o conflito de interesse. Logo a seguir, definir uma representatividade de todos os atores, que em inglês são chamados de stakeholders. A importância que as recomendações sejam baseadas em revisões sistemáticas, que obviamente tem que ter alta qualidade. A importância de a recomendação foi baseada de acordo com a qualidade da evidência. A revisão externa por atores relevantes que vão validar todo esse processo, e a definição da atualização, que geralmente é em 2 anos, e também estratégias para atualização à medida que se tem novas informações, que é o que se chama de Living Guidelines. O Equator Network, que é um acrônimo para caracterizar aumento da qualidade e transparência das pesquisas na área de saúde, onde apresenta uma série de roteiros de diretrizes para avaliar como apresentar uma publicação confiável nas diferentes perguntas que compõem uma diretriz clínica. Então, por exemplo, o ensaio clínico randomizado, a gente vai embasar a nossa critério de avaliação da qualidade do artigo através do CONSORT. Um estudo observacional, a gente vai utilizar o STROBE, e a revisão sistemática, o PRISMA. Então vamos falar agora pela a terceira e o mais frequente utilizado método de avaliação da qualidade das diretrizes clínicas, que é a colaboração AGREE, que é uma abordagem para o desenvolvimento da diretriz clínica, em que já no início a gente começa a definir o escopo e a proposta, o rigor do desenvolvimento, a independência editorial. Logo a seguir a gente vai avaliar a clareza da apresentação, vamos ver quem está envolvido no processo, os stakeholders, todos os atores, com a proposta da aplicabilidade, que deve ser, são os domínios que levam em conta no processo da colaboração AGREE. Então, o AGREE tem uma história de 20 anos de contribuição, é um instrumento que avalia a diretriz clínica, mas também ele é muito utilizado para orientar o seu desenvolvimento, principalmente levando em conta as 23 perguntas dos 6 domínios apresentados, e ele é útil para os elaboradores, para os usuários, para os pesquisadores e até para os editores quando avaliam documentos de diretrizes clínicas para a sua publicação. Várias instituições endossam esse instrumento, como a OMS, o SIGN, que é o que elabora a diretriz na Escócia, e o NICE, que elabora a diretriz no Reino Unido. O AGREE ele foi lançado em AGREE 2 foi lançado em 2010, ele já foi citado em mais de 1.900 artigos até setembro de 2019, de acordo com o Google Scholar. Já foi traduzido em 20 línguas, inclusive tem disponível em português. Ele facilita o diálogo entre todos os atores para identificar quais são os itens que precisam ser melhorados, uma habilidade na avaliação crítica. A diretriz clínica é uma etapa para melhorar a saúde, melhorar o sistema de saúde, e também é uma estratégia, a diretriz clínica, para utilizar a evidência na tomada de decisão. E o AGREE auxilia em todas essas etapas. Então esse é o site do AGREE, onde tem uma série de instrumentos que são úteis para a sua aplicação. Como eu já falei, são 6 etapas, 6 domínios que compõem o AGREE, e esse slide mostra a estratégia de fazer a pontuação
com esse instrumento que se recomenda tenha pelo menos 4 avaliadores. No site do Agree, a gente encontra orientações de como fazer o treinamento, e ele é muito útil para os grupos que quiserem utilizar essa ferramenta. E aqui nesse slide é uma reflexão sobre a situação ideal em comparação à situação real das diretrizes clínicas. Do ponto de vista de cenário ideal, a gente vai identificar as perguntas de uma determinada condição, utilizando o PICO, como vocês já viram em outras aulas, a busca sensível da literatura, que também é muito importante, ter uma identificação de todos os artigos relevantes que respondam àquela pergunta, avaliar a qualidade da evidência ou a certeza da evidência e definir a força da recomendação, que é o Grade Approach, ter uma transparência e explicitar os potenciais conflitos de interesse. Isso é a receita de como deve ser elaborada uma diretriz clínica. No entanto, o mundo real é muito mais complexo. Os pacientes têm multimorbidade e a maior parte das diretrizes se ocupam apresentando apenas uma determinada doença. O local onde são feitas as pesquisas são geralmente centros de excelência, então a aplicabilidade deve ser levada em conta onde está sendo implementado aquela diretriz. Muitas vezes não é utilizado o custo e efetividade da intervenção, há uma tendência das diretrizes utilizarem cada vez mais o custo, mas ainda não é muito frequente. Não é avaliada a curva do aprendizado, então a factibilidade deve ser levada em conta esse aspecto. Muitas vezes não são levadas em conta a aceitabilidade, por isso a pesquisa qualitativa é muito útil para levar em conta o quanto aquela população vai aceitar a incorporação de uma nova tecnologia, assim como o aspecto do contexto e da equidade, que muitas vezes não são levadas em conta e na prática do dia a dia a gente sabe o quanto isso são relevantes para a sua implementação. Há um contínuo de apoio de evidência, né, e é um processo híbrido, desde da evidência mais baixa, que é baseado em consenso, até a alta evidência, que é uma diretriz baseada em evidências. E o tomador de decisão deve levar muito em conta qual a factibilidade nesse processo. E por fim, né, essa é uma reflexão que ao elaborar uma diretriz clínica de qualidade, aumenta a chance que ela seja implementada. Eu nunca esqueço uma frase apresentada num encontro de um congresso, onde o palestrante coloca que no implementation, no guideline. Então, para aqueles que desenvolvem a diretriz clínica, tem que já pensar no início da sua elaboração a proposta de quais as estratégias para ser implementada. Muito obrigado.